Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo número 2. Nós vamos ler o verso 8 e o verso 9. Lamentações, capítulo 2, verso 8 e verso 9. A palavra de Deus diz: intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Amém. Pai, obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade. Nós estamos na tua casa, ouvindo a tua voz, que é aquilo que precisamos, é o alimento necessário para o nosso sustento espiritual, e só o Senhor pode nos dar deste alimento. E é por isso que te pedimos, mais uma vez, vem falar conosco aquilo que precisamos ouvir, palavra que mude a nossa vida, que transforme o nosso comportamento. Queremos ouvir a tua voz e aqui, Pai, estamos atentos ao que o Espírito Santo quer falar conosco. E eu te peço, ó Deus, usa a minha vida, por graça e misericórdia, dá-me a unção do teu Espírito, para que no poder do Espírito Santo a tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos abençoados por ela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, o profeta Jeremias pregou ao povo de Deus num momento muito conturbado de destruição, de invasão, de guerra, de domínio. E ele traz aqui um quadro bastante desolador, em que diz o texto que o muro foi destruído, e foi destruído pelo próprio Deus, pelo Senhor. Foi o Senhor que propiciou a destruição daquilo que protegia a cidade, e eles então foram dominados. E a Bíblia diz que foi a mão destruidora de Deus que fez gemer esse muro, e ele se enfraqueceu, e então as portas, como consequência, caíram, e o rei, os príncipes já não tinham domínio, já não havia lei, e os profetas já também não recebiam a palavra. Então, é um quadro caótico, aquilo que ele está enumerando aqui diante de nós, o profeta, falando àquele povo das coisas que estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer. E esse quadro é um quadro que muitas vezes se repete na vida do povo de Deus, que parte para caminhos ruins, que faz escolhas erradas, e todos nós somos hoje povo de Deus, também podemos escolher erradamente, e aí a Bíblia diz que há uma mão de Deus, e quando a gente ouve falar da mão de Deus, a gente normalmente pensa na mão abençoadora, só que aqui o texto fala de uma mão destruidora. Isso é muito chocante, né, para a visão que muitos de nós têm de Deus. Mas o que chama atenção é que essa mão destruiu o muro. E quando o muro é destruído, as portas são sustentadas pelo muro, as portas também, elas abrem, elas caem, elas não têm mais sustentação, e aí toda sorte de problemas entra. Todo inimigo tem acesso porque a porta já não está mais de pé, já não está mais cumprindo a sua função. Isso chama atenção, trazendo agora esse texto para uma aplicação na nossa vida pessoal. Eu creio que todos nós aqui temos o desejo de segurança, não é? Isso é um desejo comum de todo ser humano, a sensação de estar seguro, de estar protegido. Né? Muitas vezes a gente tem essa sensação quando chegamos em casa, né? Ufa, venci mais uma batalha, não é? Não fui assaltado, não fui atacado, cheguei em casa, fechei a porta e aí me sinto pelo menos um pouco seguro. Muita gente tem essa sensação, mas é um desejo comum. Todos queremos segurança, tanto física
quanto à integridade física, né, também a segurança financeira, em várias áreas, né, você tem o desejo de se sentir seguro. E as portas citadas aqui são um grande símbolo de segurança, né? Quando você olha para uma casa, se você já visitou algum castelo, você olha aquelas portas enormes, né, de madeiras grossas, ferros, né, que prendem aquela porta, portas muito altas, né? Então você, olhando para a porta, você imagina a segurança. Quando você vai no banco, não sei quem já teve a oportunidade de ver o cofre do banco, aquele em filme, né? Pelo menos você já viu aquela porta, né, dessa largura que vem, cheia de trava, né? Você olha, aquilo ali é um símbolo de segurança, porque atrás daquela porta há algo a ser protegido, né? Então a porta é um símbolo de segurança. Quando você vê uma mansão, normalmente ela tem muros altos, cheios de cerca elétrica e tantas proteções, né? Porque o muro alto também é outro símbolo de proteção. E aí, com aquele muro bastante alto, você se sente seguro porque há um perigo em volta. A gente muitas vezes inveja, né? Aquela inveja que não é santa, porque dizem que tem inveja santa, isso não existe, é inveja mesmo, né? Quando você vê aquele filme de cidades em que não há muro nas casas, né? Em que tudo parece tranquilo, que não há nenhum perigo, você pensa, poxa, que legal. Porque a gente está acostumado a olhar para um muro alto, para uma porta grande e entender, bom, ali está a minha segurança. E na vida espiritual, a gente está falando aqui de segurança física, né? A gente também deveria ter uma preocupação. Será que nós estamos seguros espiritualmente falando? Bom, eu cerquei a minha casa, eu construí muros altíssimos, coloquei portas poderosas, coloquei alarmes e cercas para todo lado, e aí sinto que o meu patrimônio está seguro. Mas e a minha vida espiritual? A minha vida espiritual está segura? Eu tenho segurança na minha vida espiritual? Eu tenho muros e portas bem fortes também, me cercando e me protegendo? Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, fugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Então ele anda rodeando, porque ele está rodeando, procurando uma chance de atacar, procurando uma abertura, que a gente normalmente chama de brecha. Essa palavra é muito usada no meio cristão, e às vezes a gente até usa mal, né? O fulano deu brecha, e aí fica um sentimento estranho, né, de culpa e tal. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Na nossa vida espiritual, a gente também tem a preocupação de erguer muros para nossa proteção, de fortalecer as portas de entrada da nossa vida, para que a gente esteja protegido. Ou eu só me preocupo em guardar meu patrimônio? E aí a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, que é o mais importante. E que adianta eu proteger os meus tesouros e perder o meu coração, né? Perder a minha vida, espiritualmente falando. Então eu deveria me preocupar, tanto quanto me preocupo com o bem patrimonial, em colocar muros e boas portas ao redor da minha vida espiritual. Guardar o meu coração, como diz a Bíblia, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que Deus fala assim? Tanta coisa que eu preciso guardar, meu dinheiro, meu carro, meu bem, botar no seguro, tudo aquilo, mas Deus diz, olha, sobre tudo isso, mais importante do que tudo isso é você guardar o teu coração. Então existem muros e portas que deveriam fechar bem o nosso coração, porque se isso cair por terra, o que vai acontecer é o quadro pintado por Jeremias aqui. É uma desolação, é uma desordem total, é uma destruição da qual Isaías também já falava. Vamos ler Isaías 24. Isaías 24, verso 12, traz um retrato do que acontece quando isso é destruído, quando essa proteção cai. Diz assim, na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Quando a porta se abriu, o inimigo entrou. E quando o inimigo entrou, o inimigo fez o que ele veio fazer. O que ele veio fazer? Roubar, matar, destruir. E aí o quadro que resta é o quadro de desolação, como diz Isaías aqui, olha, a cidade estava desolada, porque a porta estava derrubada. Então houve uma entrada fácil para o inimigo.
E aí ele fez o que ele costuma fazer, não fez nada diferente do que é esperado que faça. O que eu preciso fazer é não deixar a porta cair, não deixar o muro ser derrubado, não deixar os buracos aparecerem, para que ele não tenha por onde entrar na minha vida. Porque sem os muros, as portas não se sustentam. Eu preciso ter muros bem firmes para que as portas sejam fixadas nos muros e elas permaneçam de pé. A porta é um sinal de autoridade, é um limite, juntamente com o muro. Normalmente, quando você compra um terreno, a primeira coisa que você faz é você cerca o terreno. É ou não é? Por quê? Você quer mostrar que aquele terreno tem dono, está ocupado. Antes que entrem aí uns grupos aí e invadam o seu terreno, que agora deve aumentar isso aí, né? E aí? O que você faz? Cerca o seu terreno. Você coloca uma cerca, você coloca um muro, você coloca uma porta, porque é um símbolo da sua autoridade sobre aquele local. É um limite para que o inimigo não possa passar daquele limite. Até o muro ele pode ir, mas dali para dentro é meu. Então você usa a porta e o muro como um símbolo da sua autoridade. E nesse texto que a gente leu aqui, os muros foram abalados e, por consequência, as portas caíram. Porque não tem onde prender a porta se não tiver um muro erguido. E isso então trouxe a destruição. E aí o que diz o texto aqui, voltando a Lamentações, é que quando ele fala aqui dos príncipes, né, olha só o que ele diz no versículo número 9. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, porque acabou o limite. Então quem governava não tem mais autoridade, porque a autoridade foi embora. Porque houve uma invasão da cidade, porque o muro não estava de pé e as portas também não se sustentaram. Então a autoridade, ela é abalada. E aí, como consequência da autoridade abalada, o mesmo versículo 9 diz: nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Abala a autoridade, o inimigo entra e aí atinge o que é espiritual. Não há mais visão de Deus, não há mais a voz de Deus, não há mais a direção do Senhor, porque o inimigo entrou, roubou, matou e destruiu. Então a porta, o muro, é um limite de autoridade, é um limite que marca até onde pode ou não ir o inimigo. E no caso aqui do texto, esse abalo foi provocado por Deus, com sua mão destruidora, como diz a Bíblia, porque o muro e as portas estavam construídos sobre uma base falsa, uma falsa sensação de segurança. Traz o texto agora para a sua vida espiritual. Os muros e as portas que nós temos que erguer para nos proteger da ação do inimigo, para que a gente continue tendo autoridade sobre a nossa vida, para que a gente continue tendo visão espiritual, porque quando uma coisa acaba, acaba outra também. Tudo é afetado quando o inimigo entra. E as brechas daquela cidade foram construídas, foram acumuladas, foram provocadas depois também por Deus, porque eles se sentiam autossuficientes. Achavam que Deus não fazia mais parte das suas vidas, não precisavam mais de Deus para dar vitória, não precisavam mais de Deus para guardar. E a Bíblia diz, para a gente que se preocupa muito com a segurança patrimonial, se Deus não guardar, completa aí para mim o versículo, em vão vigia a sentinela. Se Deus não proteger, não há nenhuma proteção que eu possa ter ou contratar que vá resolver o meu problema. Então eu preciso, em primeiro lugar, da proteção de Deus. Mas aquele povo ignorou a proteção de Deus e achou que podia se virar por conta própria, com os seus próprios poderes e valores, e aí houve a destruição narrada aqui no texto. Então essa é uma lição para mim e para você, trazendo para o mundo espiritual. Eu preciso ter autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus bens, sobre aquilo que é meu, mas eu preciso alimentar essa autoridade com o meu relacionamento com Deus, para que esses muros não caiam, essas portas não sejam destruídas e o inimigo não possa entrar para fazer a arruaça que ele deseja fazer.
Porque, como eu disse, o texto do Antigo Testamento se aplica à nossa vida no momento em que nós buscamos os princípios que aqui estão para nortear o nosso comportamento. Então, da forma como isso aconteceu com Israel, pode acontecer com a gente. Isso é um sinal de alerta. Se nós somos de Cristo, é verdade, nós nascemos de novo, temos um espírito recriado segundo a natureza de Deus. É o que diz a Bíblia, não é? Nós nascemos no Espírito, e isso foi feito por Deus na nossa vida, e nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, e aí eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo, e há um princípio que eu sempre ensino aqui à igreja: um cristão verdadeiro, ele não pode ser possuído por um demônio. Para mim isso é ponto pacífico, porque você teve um espírito. Como diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu fui recriado, eu nasci de novo no Espírito, como disse Jesus a Nicodemos, nasci da água e do Espírito. Deus habitou em mim, habita em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Então não há espaço aqui para entrar num demônio. Se alguém é um cristão de verdade, não ficará jamais endemoniado. Isso é ponto pacífico, eu acredito nisso plenamente, tá? Satanás não pode tocar no meu espírito, não pode penetrar o meu corpo, isso ele não pode fazer. Mas ele pode atormentar a minha alma, que sou eu, o meu ser, pode ser atormentado. Ele às vezes não possui o corpo de uma pessoa. Em muitas ele possui. Você já deve ter visto possessões demoníacas. Não sei se alguém já teve essa oportunidade de ver. Mas é verdade que ele possui o corpo de algumas pessoas, né, e controla esse corpo da forma que deseja fazer e traz inúmeros prejuízos a essa pessoa. E isso acontece, mas não com um cristão. Mas o cristão, que ele não pode possuir o corpo, ele pode atentar à alma. Ele pode perturbar a alma. E é na nossa alma que residem as nossas emoções, os nossos sentimentos. Isto tudo está relacionado à nossa alma. Ele pode tocar a alma onde estão os sentimentos e as emoções. Então, se eu não estiver com os meus muros bem firmados, minhas portas bem firmes, ele entrará. E a destruição que ele provocará não será especificamente em possuir o meu corpo, mas em atormentar a minha alma. E é isso que ele tem feito com muitos cristãos, tocando nos seus sentimentos, tocando nas suas emoções. E não são poucas as pessoas que hoje têm a emoção e os sentimentos totalmente desequilibrados. Eu não falo de doenças da mente, não é disso que eu falo de emoções, de sentimentos, de rancores, de uma série de coisas que povoam a mente de gente que está sentada nos bancos de igreja, que está participando de cultos, que está louvando, mas por dentro a sua alma está gemendo, o seu coração está cheio de conflitos, seus sentimentos estão em turbilhão, porque a sua alma está sendo atacada por Satanás. Essa pessoa não tem paz, não tem segurança, sente medo de todas as coisas e circunstâncias, vive numa tremenda insegurança e é do povo de Deus. Por que que isso acontece? Porque as brechas foram criadas. Aí sim, as brechas se encaixam. As brechas apareceram e muitas delas fomos nós mesmos que fizemos. É como você construir o muro, colocar as portas, e depois você vem com a furadeira e você mesmo vai lá e fura o muro todo. E aí? Você mesmo vai na porta e começa a soltar os parafusos que prendem as dobradiças. E aí? É você mesmo que tem feito isso, para que isso possa acontecer. Veja, Eclesiastes, vamos ler o livro de Eclesiastes, no capítulo número 10. Eclesiastes, capítulo 10. No verso número 8, Eclesiastes 10, 8 diz: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra.
A cobra entrou e a cobra mordeu, porque às vezes a gente mesmo rompeu o muro. E isso, queridos, a gente normalmente não gosta de assumir. Nós gostamos de colocar a culpa em alguém ou no próprio diabo, como se ele tivesse ido lá no muro e furado o muro. Não, ele não fura não, ele fica andando em derredor. A Bíblia não diz que ele fura muro. A Bíblia diz que ele fica observando o muro para ver se tem um buraco para ele entrar. Mas aí não, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, então foi o fulano, foi o ciclano que me deixou assim, foi isso que aconteceu, foi aquilo outro. Mas na verdade fui eu que dei a brecha, fui eu que provoquei o furo, que permiti que ele acontecesse, ou que talvez tenha percebido e não fiz nada para repará-lo. Porque às vezes, é como eu já disse aqui, você não consegue impedir que um pensamento ruim venha à sua mente. Mas você consegue impedir que ele permaneça te atormentando. A Bíblia diz, se alguma coisa boa, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então você começa a pensar numa coisa ruim, permite que isso fique remoendo, é você que está deixando. É você que está vendo a brecha e não está tapando, está deixando lá. É como um furo no pneu. Pode ser pequenininho, vai escapando ar até que vai ao chão. Se você não for lá e reparar, vai continuar vazando. E por aí a vida de muita gente tem vazado, e o texto de Eclesiastes diz, é aí que a cobra entra. E vem para picar, e vem com veneno destruidor, que aí atinge a alma da pessoa, e daqui a pouco essa pessoa está em frangalhos. Está com a alma doente, está com os sentimentos ruins no seu coração. Satanás tenta morder pelas brechas que nós mesmos criamos ou permitimos que, ao identificar, elas permaneçam ali. E o muro acaba caindo quando a gente quebra um grande princípio de Deus. E é sempre esse grande princípio que está em jogo desde a criação, chamado obediência. Tudo decorre de desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. O que Deus pediu? Obediência. O que eles fizeram? Não obedeceram. O que chamamos de pecado, que alguns querem dar títulos, ou querem ilustrar, ou amenizar, ou nomear, qualquer desobediência é pecado. E é um produtor, de alguma forma ou outra, de brechas. Aí você diz, então, pastor, a gente está roubado, porque a gente peca, então vai ter sempre brecha. Tem, mas você tem o Espírito Santo que te incomoda. É como disse João, filhinhos, não pequeis, todavia se pegardes, tendes advogados, tem Jesus que vai lá e tapa para você essa brecha. Quando você se arrepende, quando você vai a Ele. Então, toda hora você está pecando, está furando um pouquinho seu pneu. Aí você vai lá, Jesus, tem misericórdia, vai lá e bota uma pasta lá e sela aquilo ali, entendeu? É assim que a vida da gente progride. Mas é de fé em fé, não é? É buscando a Deus, é sendo incomodado pelo Espírito que habita em mim, que habita em você, está errado. Vai lá, conserta isso, aí você se arrepende e você confessa os seus pecados e Deus é fiel e justo para te perdoar, não é o que diz a Bíblia? Mas quando você não confessa e não deixa, isso se torna contra você. E a brecha fica lá e o buraco fica aberto, e é por aquele buraco que vai tudo pelo ralo. Então o princípio da obediência é o que muitas vezes é ignorado por nós, e aí isso torna-se uma brecha, uma ferida, uma rachadura na porta, no muro, e daqui a pouco vem lá o inimigo para entrar exatamente por ali. E quando isso acontece, olha o resultado. Em Ezequiel, vamos ler Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 38, versículo 11 e versículo 12. Diz, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos, nem portas, isso a fim de tomares o despojo,
arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Então, quando acontece isso, nós somos presas fáceis, é como o texto diz. É como a gente viver num lugar perigoso, cercado de inimigos, mas sem muro, sem porta, e achando que estamos seguros. Está tudo bem, não, está tranquilo, está tudo bem. A gente começa a achar essa falsa sensação de segurança, porque não tem muro, não tem porta, mas o lugar é perigoso e nós estamos ignorando o que está ao redor. Nós estamos ignorando que há um inimigo. E aí, irmãos, a gente entra nesse conflito. Veja, a igreja só fala do diabo, já viu isso? E há outros que não falam dele nem um pouquinho. Aí a gente precisa de um equilíbrio, né? A gente tem que entender que é real, que o inimigo é real, que o inferno é real. Embora a gente não viva aqui falando sobre isso, a gente precisa entender que o prejuízo é sério, que as coisas podem realmente acontecer, porque não temos essa falsa sensação de segurança. Não, está tudo bem, não, eu sou inatingível, não, isso não é para mim, não. Não, o diabo não precisa me preocupar. Não é verdade. A gente tem que estar atento. E Jesus mesmo disse, vigiai e orai. Então há uma atenção que é requerida, porque ele veio prejudicar, roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho que ele vai fazer, e nisso ele vai tentar de toda forma aprisionar. Não pode entrar na sua alma, no seu espírito, você que é cristão, mas pode atormentar a sua alma. E aí você, com a alma atormentada, você se torna ainda mais presa na mão do diabo, já não tem mais visão de Deus, como os profetas ditos por Jeremias, e aí você vai ficar de mal a pior. E eu não posso ser surpreendido por essas brechas. Veja o que diz Isaías também, no capítulo número 22, no livro do profeta Isaías, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 12. Isaías 22, do 7 ao 12, diz: os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Então a Bíblia fala de um quadro ruim que aquele povo estava vivendo. Por quê? Brechas por toda parte. E aí quando foram tentar fazer alguma coisa, é como se Deus, agora, à tarde, você devia ter feito isso antes. Você deveria ter cuidado disso antes. E eles dizem aqui, o texto diz no verso 11, que nem ao menos olharam para cima. Tentaram resolver por eles mesmos. Mais uma vez aí, a sensação de autoconfiança, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Nem olharam para cima para pedir auxílio ao Senhor, para clamar por ajuda. Pelo contrário, quiseram se virar eles próprios. E aí, irmão, se isso acontecer, para reparar esse muro tão quebrado, tão destruído, tão abandonado no teu relacionamento com Deus, o que o texto diz no verso 12 é que isso vai custar muito. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, raspar a cabeça e cingir o cilício. Então, tem dor, tem muita dor que poderia ser evitada. Depois que cai o muro, depois que a porta é arrombada, que o ladrão entra e destrói, aí vem o choro, aí vem a destruição, vai vir o pranto, mas isso poderia ser evitado. Então a palavra de Deus vem
para a gente cuidar hoje do muro, para a gente hoje fortalecer a porta, para a gente hoje atentar, acordar do transe de que está tudo tranquilo. E muitas vezes não está. E eu quero deixar para você um exemplo, do qual já falei aqui na igreja algumas vezes, um exemplo da Bíblia, que é o exemplo de Davi. Tem tantos outros, mas eu vou deixar contigo 2 exemplos na vida do rei Davi. E a Bíblia diz que Davi era casado com Mical, que era filha de Saul. Saul, aquele rei primeiro de Israel, não é? Que quis por muitas vezes matar Saul. E ele era casado com Mical, mas ele se sentia muito sozinho. Por quê? A Bíblia diz isso, ela deixa isso clara. Vamos ler em 2 Samuel 6,16. 2 Samuel 6,16. Olha como a história vai te mostrar como é que as brechas vão surgindo aos poucos. Não é de uma hora para outra. 2 Samuel 6,16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, ela é a esposa dele, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o que ela fez? O desprezou no seu coração. Imagina comigo a cena. Davi é um homem de Deus, alguém tem dúvida? Homem segundo o coração de Deus, um homem inspirado, fez tantos salmos, alegres na presença do Senhor, e aí ele entra com a arca na cidade e o rei vem diante do povo cantando, saltando, pulando de alegria, comemorando aquele momento, e da janela tem a sua mulher. Oh, mulher! Mulher, você pode destruir um homem fácil, fácil, sabia disso? É só olhar para ele e desprezar ele. Ela olhou para Davi e falou: que palhaço. Olha lá, pulando, parece uma criança. Por quê? Porque ela não tinha o nível espiritual de Davi. Ela não conseguia ver com os olhos espirituais o que ele estava falando. Para ela era uma palhaçada. Para ela era uma coisa inconsequente, um comportamento infantil. As mulheres gostam de chamar os homens de infantil, né? Mas os homens são muitas vezes, é verdade, né? Mas ali não. Ali era uma diferença de espiritualidade muito grande. E por isso a Bíblia recomenda que a gente não se case, não seja sócio de quem não tem a mesma espiritualidade que nós. É daí o problema. E essa mulher despreza Davi porque ela não está no nível de Davi. Davi é como Deus, ela é como o diabo, entendeu? Aquela mulher era terrível. Já era filha de um cara esquisito, né? Mas parece que ela herdou. E aí ela despreza e há esse abismo espiritual entre um e outro. E esse abismo espiritual dentro do casamento criou a brecha na vida de Davi. A brecha, ela é criada nesse momento e às vezes a gente não interpreta isso. Porque essa diferença espiritual traz a incompreensão. Então imagina Davi com essa mulher dentro de casa. Davi falava as coisas de Deus, ela não queria saber. Ela queria falar de outras coisas, futebol, sei lá. Davi queria falar de salmo, ela queria falar de fofoca, entendeu? Uma diferença entre eles. E aí trazia um desentendimento, trazia uma incompreensão que gerava uma carência. Porque eu sou de Deus, eu quero alguém para compartilhar as coisas de Deus comigo. E eu tenho esse cara, essa mulher aqui do meu lado, mas ela não tem como compartilhar. Aí vem a carência, aí vem a incompreensão. E aí, irmãos, eu não estou querendo justificar o pecado de Davi, porque pecado não tem justificativa, mas eu quero te mostrar onde entrou a brecha. Aonde começou o buraco a ser furado naquele muro. Então a coisa não acontece assim de um dia para o outro, né? Surgiu essa brecha e essa brecha não foi consertada. Eles não fizeram gabinete com o pastor, eles não procuraram um aconselhamento, eles não foram buscar, sei lá, uma terapia, eles não fizeram o curso Casados para Sempre, não fizeram nada, só deixaram essa brecha aumentar a cada dia. E uma brecha que não é tratada, ela aumenta a cada dia. Imagina uma barragem de água, já viu? Vai lá, faz um furo com a furadeira na barragem.
Aí começa a escorrer uma aguinha. Volta daqui a algum tempo, você vai ver o que vai acontecer com a barragem. Você já sabe o que vai acontecer? Ela vai ser destruída. Porque aquilo vai aumentando. Aquele pequeno furinho vai aumentando a cada dia. E eles não fizeram nada em relação a essa brecha. E aí, como não houve reparo, a brecha está lá. Quem é que entra na brecha? A serpente. Ah, fez o buraco, a serpente entra. É do tamanhozinho dela. Ela entra ali e ela faz um estrago enorme. E aí você lembra lá de 2 Samuel capítulo 11? Eu não vou ler, mas você conhece a história. Está lá Davi, numa tarde, que ele acorda meio-dia, e aí vai para a varanda. Cadê a mulher dele? Cadê todo mundo? Né? Está lá ele, cheio de brecha no seu coração, cheio de picada da serpente, cercado por diabo de todo lado. É um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas o diabo está ali, mordendo para cá e para lá. Né? E aí ele vai olhar da janela, uma mulher pelada lá tomando banho. E não era feia. Aí ele vai e a coisa, aí você sabe a história, né? Se contar o resto. Um abismo chama outro abismo. Uma brecha aumenta cada vez mais se não é reparada. Um buraquinho pequenininho se torna um rombo se não for tratado. E aí, não satisfeito de ter cometido adultério com aquela mulher que também era casada, ele agora tenta matar o marido dela para que ele não descubra a gravidez, que seria impossível porque ele estava na guerra. Você conhece a história? Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E você peca para esconder o pecado que já pecou. E aí peca de novo, mentindo, escondendo. E isso é um ciclo vicioso que começou num furinho. Começou numa pequena rachadura no muro, começou num buraquinho na porta, e por ali entrou esse turbilhão na vida de Davi e a vida espiritual de Davi. Como eu lembro do que eu falei aqui no início, lá de Lamentações, seus profetas não recebem mais visão, porque foi tudo destruído, o muro foi derrubado, o inimigo entrou, e aí não tem mais espiritual. Quase que Davi põe a perder toda a sua vida espiritual. Aquilo provocou um processo tão estranho na vida de Davi, que vem um profeta chamado Natã, e aí apontou o seu erro, ele reconheceu, ao invés de matar Natã, ele reconheceu, e aí ele caiu em si, e aquele processo de arrependimento começou, e ele foi restaurado. Isso aconteceu. Mas veja, a sua vida espiritual nesse período acabou. Nesse período, Davi não escreveu nenhum salmo. Ele só escreve o Salmo 51 depois que ele é confrontado por Natã e que ele então confronta os seus pecados e diz: eles estão todos diante de mim. E aí então ele toma uma atitude de arrependimento, de transformação, mas quase por um fio que a sua vida espiritual também é jogada no lixo. E eu disse de um segundo exemplo na vida de Davi, e aí a gente fala de uma outra personagem que eu quero ler, 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, verso 3. 1 Samuel 25, verso 3. Nabal era o homem deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. A Bíblia fala aqui de um outro personagem, Nabal, e a sua esposa na época chamada Abigail. E Abigail, ela vai se tornar depois esposa também de Davi. E ela vai nos dar um exemplo de como ser o contrário do que foi Davi. Teve os motivos para deixar uma brecha se estabelecer, mas antes que ela se estabelecesse, ela própria fecha, ela própria corrige e ela vai para o caminho da obediência. Por que eu digo que ela teve os motivos? Veja, ela é esposa de quem aqui no texto? Nabal, antes de Davi. E Nabal, a Bíblia diz que era o que esse cara aqui? Era um homem duro e maligno no seu trato.
Pensa num homem difícil, é Nabal. Pensa num cara complicado, grosso, estúpido, burro, tacanho. Quem é? Nabal. E o que a Bíblia diz de Nabal? Versículo 14 ao 17. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Nabal é um homem que não aceita conselho de ninguém. É filho de Belial, é um doido, para a gente resumir a história de Nabal. Davi chega lá, manda enviados ali pedindo ali um auxílio a Nabal, e ele: não vou dar nada. Vai todo mundo embora daqui, some da minha frente. É o cara doido, é o tipo de cara doido. Agora imagina você casada com esse cara. Como Davi casado com aquela Mical, né? Esse nível espiritual é diferente, o mesmo caso acontece aqui na Nabal e Abigail, o nível é outro. É um cara doido e uma mulher sábia, dócil, que a Bíblia dá testemunho dela, como você viu aqui, olha, sensata e formosa. E esse cara é um doido. Então ali poderia ter nascido uma brecha. Poderia? Da mesma forma que nasceu com Davi. E levá-lo ao pecado. Mas com Abigail é diferente. Porque você pode passar pelos mesmos problemas e ter reações diferentes. Então não é justificativa, como eu disse aqui, eu não quero justificar o pecado de Davi. Ele podia ter escolhido diferente. Ele podia ter tapado essa brecha. Ele podia ter feito alguma coisa e não fez. E nós também podemos fazer alguma coisa antes que o caldo entorne, irmãos. É isso que eu quero dizer para você. Você pode fazer, eu posso, todos podemos fazer alguma coisa antes que o pior aconteça. Identifica a brecha, vai lá e conserta, repara. A sabedoria daquela mulher, ela impediu a morte do seu marido. Veja o verso 25. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial. Ela foi falar com Davi. A saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que a enviaste. Então ela diz: olha, meu marido é louco mesmo, igual o nome dele significa. É louco de pedra. Não vale nem a pena matar um louco, é igual chutar cachorro morto. Ela salvou a vida de Nabal. Com a sabedoria, com a prudência, com o comportamento, ela salvou a vida do seu marido louco. Então, amados, a gente tem uma escolha a fazer. E essa mulher foi reconhecida. Olha o verso 33, o que diz também dela. Bendita seja a tua... O que está escrito aqui? Prudência. Olha só a importância. Ser prudente é ser precavido, é agir antes que o mal aconteça. Não é agir depois que entornou o caldo. A prudência é que muitas vezes nos falta. Às vezes a gente vai reagir ao mal que já aconteceu. Mas a prudência faz com que eu haja antes do pior acontecer. Antes que Davi, revoltado, entrasse lá, matasse Nabal, matasse Abigail, matasse todo mundo, ela age antes, preventivamente, vai ao encontro de Davi, conversa com ele, acalma o seu coração, muda toda a situação. E o que a Bíblia diz sobre ela? Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Davi falou isso para ela: você é bendita, porque pela sua prudência eu não matei você, não matei seu marido, não matei todo mundo. Minha mão não derramou sangue por causa da sua atitude.
Então veja como nós podemos fazer diferença. Ela era casada com um louco, mas ela não aproveitou a situação para matar o louco. Ela não aproveitou a situação para se jogar nos braços de alguém. Ela tinha todo motivo para trair aquele doido, tinha todo motivo para fazer um monte de coisa errada, mas não fez, pelo contrário, ela salvou a vida do doido. Então veja bem, qual é o comportamento que nós queremos? Ser prudentes ou inconsequentes? Ser cuidadosos ou relaxados? Ver a brecha e não reparar é a mesma coisa que esperar a barragem ser destruída e você ser simplesmente alagado. Essa mulher não fez nada disso, o que ela fez foi esperar a justiça de Deus. E a Bíblia diz no verso 38 e no verso 39, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Então veja, passados uns 10 dias, verso 38, feriu o Senhor a Nabal, e esse morreu. Quem matou Nabal foi Abigail? Não. Foi Davi? Não. Quem matou foi Deus. E ela não traiu Nabal, ela não foi buscar outro homem, ela não foi fazer nada disso. Mas no final, Deus pleiteou a causa dela. E aquele monstro foi morto por Deus, mas ela foi fiel até o fim. E aí Deus deu a ela um marido melhor, Davi. E Abigail se torna esposa de Davi. Irmãos, que esse texto nos ensine a consertar brechas, a reerguer muros, a cuidar das portas da nossa vida. E algumas que a gente precisa dar especial atenção. Para terminar, eu deixo contigo o texto em Isaías, no capítulo número 30, verso 1 e verso 2, em que Deus diz assim, como um alerta, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Olha só a sequência. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mais uma vez, Deus critica o fato da gente tentar a solução por nós mesmos. Eu vou fazer, eu vou resolver, eu não preciso consultar ao Senhor, eu não preciso da opinião dele, eu vou me consultar com os egípcios, eu vou buscar ajuda em algum outro povo, em alguma outra pessoa e não vou buscar em Deus. Eu faço aliança com outros que Deus não aprova, eu busco aconselhamento com outros que Deus não suporta. Essa não é a maneira da gente resolver os nossos problemas. Não vá ao Egito em busca de socorro. Não seja um filho rebelde, mas seja aquele que ouve a voz de Deus e que age, e que faz, e que luta para que os muros continuem de pé, para que as portas não sejam derrubadas e você continue firme no Senhor, sem que o inimigo venha e faça um estrago, como pode fazer na vida de muitos de nós. Não pode possuir, mas pode arrasar a alma, arrasar a terra. E isso não vai acontecer se nós lutarmos e nos empenharmos em obedecer ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu te peço, juntamente com meus irmãos, que a tua palavra tenha nos despertado para a realidade do inimigo que anda em derredor, procurando um lugar para entrar, procurando uma brecha não reparada, um furo não tapado, procurando uma porta enfraquecida. Quando nós perdemos a nossa autoridade espiritual, tudo isso pode acontecer. Pai querido, eu te peço essa manhã que o Senhor nos desperte do sono, de achar que tudo vai bem, que está tudo tranquilo, quando muitas vezes não está. Que a gente possa desfrutar da tua paz, a paz que excede todo entendimento, mas não descuidar nem um só momento
da vigilância da nossa própria vida. Às vezes vigiamos tanto a vida dos outros, Pai. Às vezes observamos tanto o comportamento dos outros, mas não olhamos para o nosso próprio comportamento. Ajuda-nos a fazer isso, Pai, porque é o melhor que o Senhor pode fazer por nós essa manhã. Porque esse problema, quem tem que resolver somos nós. A brecha que eu deixei abrir, sou eu mesmo que devo tapá-la. Não posso culpar a Deus nem ao diabo. Sou eu mesmo que preciso agir. Fala ao coração dos teus filhos, Senhor, mais uma vez. Muda-nos, Senhor, muda o nosso procedimento. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.